Discentes da disciplina Educação de Adultos e Saberes da Cultura Popular apresenta podcast em homenagem ao centenário de Paulo Freire. UERN Pau dos Ferros. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, no qual abordaremos biografia e legado de Paulo Freire. Me chamo Amanda Costa Nunes, sou aluna do 8º período do curso de Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, localizada na cidade de Pau dos Ferros, no RN. Olá, sou Maria Sara, do 8º período do curso de Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O tema abordado é de um dos maiores educadores reconhecido por todo o mundo, ao qual tem uma estreita ligação com a educação de jovens e adultos. Olá, me chamo Maiara Costa e também sou aluna do 8º período do curso de Pedagogia. Este podcast é um trabalho realizado na disciplina de Educação de Adultos e Saberes da Cultura Popular, com a professora mestra Lívia Sonalo. Bem-vindos à nossa apresentação. Daremos início com a biografia de Paulo Freire. Paulo Regis Neves Freire nasceu em Recife, no dia 19 de setembro de 1921. Em 1931, mudou-se, para, anos mais tarde, voltar com a família para Recife, onde procede os estudos no Colégio Oswaldo Cruz. Aos 22 anos, ingressa na Faculdade de Direito. Em 1944, casa-se com Elza Maria Costa Oliveira, com quem teve seus 5 filhos, Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Ludigartes. Nesta época, Paulo Freire era professor de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz. Em 1947, assume o cargo de diretor e em seguida de superintendente no setor de educação e cultura do SESI, onde teve o seu primeiro contato com a educação de adultos trabalhadores. Paulo Freire firmou-se como educador progressista em 1958, no 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro. Em 1959, Paulo Freire escreve sua tese de doutorado, a ideia de valorizar a pessoa, o outro. Em 1960, Paulo Freire engajou-se nos movimentos de educação popular. Foi um dos fundadores do movimento de cultura popular, em Recife, tendo como base sua crença na educação como prática libertadora. Paulo Freire começa a pesquisar e desenvolver um método de alfabetização de adultos. Em 1963, o método de Paulo Freire é aplicado em Angicos, no Rio Grande do Norte, alfabetizando 300 trabalhadores em 40 horas. Baseado na tradição mais clássica da pesquisa, primeiro os testes, para depois aplicar em grande escala. Se apoiou nas ciências e movimentos da educação, de um ponto de vista da relação. A experiência em Angicos projetou Paulo Freire para todo o país, e em 1963, o ministro da Educação do governo João Goulart, Paulo de Tarso, convida Paulo Freire para coordenar o Plano Nacional de Alfabetização. Um ano depois, acontece o golpe militar e o presidente João Goulart é aposto. Paulo Freire é preso. Aos 43 anos, parte para o exílio. É obrigado a viver longe do Brasil por ter amado tanto o seu povo e se empenhado em politizá-lo. Instalou-se, a princípio, na Bolívia, para em seguida transferir-se para o Chile, onde trabalhou em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma. Foi nessa época que Paulo Freire escreveu o livro Pedagogia do Oprimido, que foi traduzido e vem sendo publicado em mais de 20 idiomas. O livro apresenta o método de Paulo Freire. Em 1969, Paulo Freire vai para os Estados Unidos trabalhar como professor, convidado na Universidade de Harvard. Em 1970, Paulo Freire tornou-se consultor especial no Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas, em Genebra, na Suíça, onde atuou durante 10 anos nesse período. Na Suíça, Paulo Freire foi também professor na Faculdade de Educação na Universidade de Genebra. Em 1980,
Com a abertura política, Paulo Freire retorna ao Brasil após 16 anos de exílio. Com a volta ao Brasil, Paulo Freire passa a lecionar na Universidade Estadual de Campinas. Após o seu retorno ao Brasil, morre sua esposa, Elza Freire. A sua filosofia foi um dos pilares da educação libertadora e popular. Criador da pedagogia crítica, tinha como ideal uma educação livre, na qual o educando cria e trilha seu próprio caminho. No ano de 1961, Freire realizou as primeiras experiências de alfabetização popular, os primeiros passos para a constituição do método Freire. Entre eles, uma notória conquista no estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente no município de Jicos, no ano de 1963, quando ensinou 300 adultos a ler e a escrever em apenas 45 dias. Pelo menos 35 universidades ao redor do mundo já prestaram homenagens a Paulo Freire, o que o consagrou como o brasileiro mais homenageado da história. Além disso, recebeu diversos reconhecimentos, como o Prêmio da Unesco de Educação para a Paz em 1986. O legado de Paulo Freire é extenso e permanente para a educação. Para o movimento dos sem terra, por exemplo, a ideologia de uma educação livre e popular foi essencial para a criação de uma série de projetos pedagógicos nas escolas do campo. Dessa forma, o pensamento freiriano vem seguindo como base para as propostas pedagógicas das escolas do movimento sem terra. O método de alfabetização de Freire se baseia nos contextos e saberes de cada comunidade, respeitando e valorizando as experiências de vida próprias do educando. O filósofo recifense Paulo Freire ocupa lugar de destaque no pensamento global. Entre publicações póstumas, cartas, entrevistas, ensaios e artigos, soma-se em sua obra quase 40 livros publicados. Os mais importantes para a trajetória do educador são os seguintes: Pedagogia do Oprimido, escrito ainda no início do exílio, quando Freire estava no Chile. O livro propõe uma revisão na relação entre educadores e educando. O diálogo deve ser a base primeira para a constituição do processo de ensino e aprendizagem. Segundo Freire, o diálogo é uma exigência existencial. Com base nesse pressuposto, ele reconhece que a educação dialógica é a chave para levar a educação libertadora às massas, sem excluir a própria massa do processo educativo. Educação como Prática da Liberdade, escrito no exílio após o término de Pedagogia do Oprimido. Esse livro é uma autocrítica de sua atuação e uma proposta de educação que visa acabar com a exclusão. Ele aponta a relação intrínseca entre educação, conscientização e inclusão. Carta a Guiné-Bissau, livro escrito entre os anos de 1976 e 1977, período em que Paulo Freire atuou no projeto de alfabetização popular promovido em Guiné-Bissau após sua independência. O conjunto de cartas que compõe a obra tem o objetivo mais reflexivo de apontar a potência, a paixão e a criação daquele povo recém-independente e a aproximação da realidade social africana com a brasileira da época. Pedagogia da autonomia. Freire tem um objetivo muito claro nesse livro de apresentar um conjunto de conhecimentos e práticas indispensáveis a qualquer educador. O livro carrega em seu primeiro capítulo o título que resume grande parte da defesa de Paulo Freire no reconhecimento da alteridade e do respeito à individualidade do educando. O educador e filósofo Paulo Freire é considerado mundialmente um dos mais notáveis pensadores da história da pedagogia.